Olá a todos, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um Primeira Hora do Agro. Hoje, sexta-feira, dia 28 de abril de 2023. Destaque para o milho que, infelizmente, mais um dia de queda aqui no Brasil. Queda na Bolsa de Chicago e queda na B3, queda nos prêmios também. Cenário muito ruim para o milho, principalmente o milho safrinha, agora que mais 30 dias chega ao mercado. Nosso milho começa a ficar muito mais barato que os Estados Unidos e nós vemos um paralelo muito similar ao que está acontecendo com a soja. Felizmente a soja teve os prêmios, pararam de cair. Os prêmios de exportação, pelo menos na ponta curva dos embarques mais curtos, mas embarques um pouquinho mais longos, setembro, ainda apresentaram quedas nos preços, né? Então, cenário complicado mesmo para as commodities agrícolas aqui no Brasil. Dólar ontem abaixo de R$5 novamente, o fechamento R$4,97, ajuda na queda dos preços também. A arroba do boi continua em queda aqui no Brasil também, petróleo ontem também em queda, café em queda, só o açúcar que não cai, né? Mas o açúcar começa a surgir os comentários aí de um short squeeze, muitas posições compradas, sem contraparte, movimento bem altista. Há muito tempo não se via um movimento de tamanho tão expressivo no aumento dos preços da cana do açúcar, né? E hoje saiu uma notícia que o México vai ter uma perda de produção também devido à seca. Então, olha o cenário que nós estamos tendo agora. De um lado, commodities agrícolas caindo, do outro lado, soft commodities, subindo. E hoje eu quero mostrar para vocês uma dinâmica, porque eu recebi algumas mensagens, algumas perguntas, na verdade, no meu Instagram, ou como diz o Vicente, meu Instagram, se seguros teriam ajudado na queda de preços da soja agora. E a resposta é não. Então, eu vou mostrar o porquê disso dali, como que nós pensamos na consultoria. É um conteúdo que eu sei que é exclusivo aqui do canal. Vocês vão entender um pouquinho como que é o processo de gestão de risco para comercialização de commodities agrícolas. E aí, quando vocês verem algum outro vídeo, algum outro comentário, perfil do Instagram, falando que não é para vender, vocês vão entender ou vão perceber se há sentido naquilo que a pessoa está falando ou não, se um simples seguro no derivativo consegue mitigar o risco e te proteger contra uma queda de preços ou não, o cenário ele é um pouquinho diferente, você pode fazer seguro, perder o seguro e mesmo assim ter queda de preços. Mas antes disso, vamos para a Bolsa, vamos ver como que estão as cotações neste momento. Vamos começar pelo café. O café caindo 0,8% agora no vencimento julho a 186,7 centavos de dólar por libra-peso. O vencimento setembro da safra brasileira, 184 centavos de dólar por libra-peso. Aparentemente, os 200 centavos aqui é um teto, é um valor realmente bem alto para as cotações. E como nós estamos na boca da colheita, já daqui a pouquinho vai começar a colheita do café arábica, porque o café conilon já começou, o robusta já começou, preço lá em cima também, é natural que os preços comecem a ceder. Desculpa. E aqui interessante que hoje ele está rompendo essa média móvel de 21 períodos. Então, tecnicamente, se tiver algum analista técnico e quiser me corrigir, essa cotação pode descer aqui pelo menos até 180 nesse vencimento, que é o mais importante para a safra aqui no Brasil, porque o grande volume vai estar concentrado nesse vencimento. Os diferenciais, apesar das referências estarem sustentados, na prática, algumas negociações já começam a acontecer dentro da base histórica, que foi aquilo que eu conversei ontem com vocês. Então, conforme a colheita se aproxima, o início da colheita se aproxima, os negócios também começam a acontecer, começarão até a ganhar um pouquinho mais de intensidade.
Então vai ficar um negocinho bem legal, aumentando o fluxo agora, os diferenciais de exportação voltando para próximo da média histórica. Eu acredito que não deva voltar tão para a média histórica, porque eu realmente acredito que a gente não vai ter 65 milhões de sacas para comercializar nessa temporada, incluindo Robusta e Arábico. Acho que a gente vai ter próximo a 55 milhões, porque o Vicente, que é meu sócio, ele fez o Crop Tour, ele foi nas lavouras e ele fez esse levantamento. E os números sugerem para nós um número mais próximo a 55, 56 milhões de sacas do que 65, 66 milhões de sacas. É uma diferença muito grande. Até a curva de futuros do café, ela não... Opa, essa aqui. Ela não mostra, já está aqui, ó. Ela não mostra um equilíbrio tão grande assim dentro do balanço entre a oferta e a demanda. De um lado nós temos... Aí o cenário ficaria da seguinte maneira. Aí vamos ver se vocês concordam comigo. Vocês já sabem que essa curva aqui, a curva de futuros, não é a curva de tendência, ela é simplesmente uma fotografia do balanço entre a oferta e a demanda, e no momento que nós estamos olhando, porque ela acaba mudando esse formato ao longo das semanas, ao longo do dia. Aqui mesmo no programa, quantas vezes nós pegamos a curva em carry, com o preço mais curto mais baixo que o preço mais longo, pegamos curva flat e agora estamos pegando uma curva invertida para este ano. Se há um equilíbrio entre a oferta e a demanda, a curva fica em carry, porque não há uma preocupação com relação à oferta. A oferta tende a conseguir atender a demanda que se apresenta. Se a curva está invertida, mostra que há um desequilíbrio entre a oferta e a demanda. Ok, esse é o conceito. Vamos para a prática agora. Se, de um lado, nós temos uma expectativa de 66, 67 milhões de sacas, e do outro lado, as conversas de recessão começam a aumentar, o risco de recessão já está na porta, já quase com o pé dentro da casa, e ele vai diminuir, ele tende a diminuir o consumo. Por que a curva fica em backwardation e uma inversão tão grande como nós estamos vendo aqui? Se eu vou ter um aumento da oferta e uma queda na demanda. Então, isso sugere que, apesar das notícias e alguns comentários na internet, os números não me mostram os preços não me mostram esse equilíbrio antes da próxima temporada. Então, você vê que ele começa a ficar em carry só em 24, que é quando chega uma nova safra no mercado. Então, por enquanto, a safra brasileira, ela entra aqui, a grande parte, ela começa a entrar aqui, e ela vem para cá, até aqui. Aqui começa a colheita do Robusta. Então, até esse momento, esse período, como a curva é invertida, me mostra que ainda há um desequilíbrio entre a oferta e a demanda. É isso que eu estou vendo nesse momento. Ainda na Bolsa de Nova York, olhando para o açúcar, o vencimento maio, que já foi para o aviso de entrega, bateu 27 centavos de dólar por libra-peso ontem, 27,41, foi a high do dia, né, a máxima do dia. O vencimento julho, 26,10 centavos de dólar por libra-peso. Hoje, colocou aqui a notícia vindo do México, né? Nós já vimos acompanhando notícias vindo do Brasil de redução de área. Ontem saíram dados da Única que mostrou que realmente a moagem está um pouquinho atrasada devido àquelas chuvas na região centro-sul do país. Índia com problema, China, Tailândia e o México, que eu também vinha comentando com vocês que havia problemas de produção. Previsão da safra de cana-de-açúcar no México cai 10%. Os três maiores, o México está entre os três maiores exportadores de açúcar. Então, é um cenário que já vinha se desenhando muito positivo para as cotações desde o ano passado, quando a Índia liberou apenas 6 milhões de toneladas de cotas de exportação. Desde então, o Brasil surgiu como para salvar a lavoura do mercado de açúcar, ele que teria que suprir essa demanda da Índia. Aí logo após, a China apresenta problemas, a Tailândia, a Malásia também apresentam problemas, e a Europa também apresentou cortes de produção do açúcar, lá no caso da beterraba. E agora o México anuncia uma queda de 10% na produção. Então,
todo o cenário do açúcar mostra ou nos remete para um déficit. O Brasil ele deve ganhar ritmo se houver um corte de chuvas nas próximas semanas, a moagem vai aumentar, o ATR, que é o açúcar total recuperável, que é medido em quilos versus a tonelada, quantos quilos de açúcar eu consigo recuperar por tonelada esmagada, isso aumenta no meio da safra, então julho geralmente é o mês onde o ATR é melhor do que nas pontas de safra, tanto em março quanto em outubro, novembro. Então, como nós acreditamos, o mercado fala que isso daqui é um squeeze, porque não tem contraparte vendedora, então começa a chamar margem de vendedores, e em algum momento eles terão que sair dessa posição, porque não tem margem, para isso não tem contraparte, o preço sobe, mas ele também pode cair rápido. Não acredito que os preços voltarão nos vencimentos mais curtos para 17, 18 centavos de dólar por libra-peso. E que os preços deverão permanecer acima de 20 centavos, provavelmente durante todo o ano. Em outubro, começa a temporada nova da Índia. Então, se a Índia tiver uma condição melhor do que ela está tendo agora, o Brasil conseguir entregar as 595 milhões de toneladas esmagadas, mais de 40 milhões de toneladas, exportando mais de 20, 25 milhões de toneladas de açúcar, possivelmente os preços arrefeçam um pouco ao longo do ano. Mas, por hora, os preços devem permanecerem altos. Etanol no Brasil, ele ainda é competitivo só no Mato Grosso, isso se deve ao milho. Então, Impasa, a FS, na região lá, tem conseguido colocar o etanol, o biocombustível, mais competitivo em relação à gasolina. Lá nos Estados Unidos, falando, o setor de etanol, eles começam a trabalhar num lobby para expandir a produção para combustível de aviação com nível de baixo carbono. Então, eles estão se agarrando, já indo para o etanol, eles estão se agarrando no ESG e fazendo lobby no governo para aprovar leis onde eles possam aumentar a produção de etanol a partir do milho para combustível de aviação. Hoje, eles usam só para combustível veicular automotivo. E como há uma expectativa de queda na demanda, não só pela recessão agora, isso a gente está falando em curto prazo, mas como o bonde dos veículos elétricos já saiu da estação, isso deve ganhar força. Eu sei que vai ter alguém no chat falando que não, que isso daí não tem sentido, que hoje carro elétrico polui mais do que qualquer outro sistema, porque precisa de um diesel num gerador para gerar energia, mas todo começo de um processo que causa uma ruptura no que nós estamos vendo começa assim. Lá no início do século XX, quando Rockefeller descobriu o refino do petróleo, imagine como que foi para ele substituir o óleo de baleia por querosene na iluminação pública. Então, é um processo que não virou a chave, os veículos elétricos são viáveis, mas começa-se com erros, corrige esses erros, e ao longo do tempo, talvez 20 anos, 50 anos, 250 anos, não sei, mas esses erros certamente serão corrigidos e os EVs, eles serão viáveis. Como a indústria ela não pensa só no hoje, ela se prepara para o futuro, então a indústria de etanol dos Estados Unidos já começa a fazer o seu lobby para conseguir colocar etanol como combustível de aviação lá nos Estados Unidos. Ainda a Bolsa de Nova York, petróleo, 0,35% de alta hoje, houve aquela queda no início da semana, depois subiu um tasquinho. O que chama a atenção no petróleo são notícias que vêm da China, já falando da moeda. A Sinopec, que é uma estatal chinesa do petróleo, ela vê um aumento no consumo da commodity no segundo semestre, uma retomada maior do consumo do que aconteceu no primeiro semestre. Então, realmente, aquela expectativa da Agência Internacional de Energia de um déficit do petróleo pode se confirmar no fim do ano. Felizmente, para a inflação, a sazonalidade de alta é agora em julho. Ele faz uma queda em setembro e ele sobe no final de ano com o consumo de diesel e de retinóio, óleo de aquecimento. Mas essa alta de novembro, dezembro não é tão intensa quanto de julho, junho, julho.
Só que a China, como ela tem comprado muito petróleo, nós vimos que o crack spread dela estava muito favorável, porque ela está comprando o petróleo da Rússia com desconto, e não só a China, mas a Índia, Japão, o próprio Oriente Médio está comprando o petróleo russo, fazendo STS, trocando de navios, troca a papelada, porque você tem uma origem diferente, revenda esse petróleo em navios maiores, até mesmo para destinos que estão embargando o país. A China está usando essa maneira de internacionalizar o yuan. Essa notícia da internacionalização do yuan, principalmente aqui no Brasil, ela ganhou força com a assinatura do acordo pelo câmbio direto entre yuan e reais. Como eu já disse para vocês aqui no programa, isso não é um negócio de agora, isso já vem há bastante tempo. Se eu não estou enganado, vem desde 2014 esse início dessas negociações, e a China ela tem avançado em quase todos os países para fortalecer o trade em yuan. Faz isso com a África, hoje em Angola, por exemplo, desde 2012, se eu não estou enganado, 2013 eu estive em Angola algumas vezes, eu fui vice-presidente da Câmara de Comércio Brasil-Angola aqui do Paraná, e já haviam negociações em yuan. Então, muitas obras em Angola que eram captadas, ou quem ganhava a licitação, eram empresas como a Odebrecht, por exemplo, Camargo e Correia, que eram gigantes, elas contratavam empresas menores para executar estas obras. Muitas delas eram chinesas, com mão de obra chinesa. Então, nós visitamos algumas áreas de construção de infraestrutura viária, onde eram portões fechados e só haviam trabalhadores chineses. Então, o yuan circulava quase que livremente por lá, foi um dos primeiros países a adotarem o yuan, o câmbio direto no yuan. Agora, a Rússia, por não conseguir fazer trades em dólar, a China foi lá e falou: vou te ajudar. Como nós sabemos que há interesses por trás disso, os bancos chineses aproveitam a Rússia de uma maneira de internacionalizar o yuan. O Brasil deve entrar nesse mesmo ritmo. Eu acredito que ao longo dos anos a gente vai ganhar força nesse câmbio direto entre reais e yuans. Temos que ver ainda como que será feita a conversibilidade do real, se o governo vai ter um estoque em yuan. Isso ainda é prematuro para dizer, porque a moeda brasileira não é conversível e no Brasil nós não podemos utilizar outra moeda senão o real. Mas também, como eu disse, é um bonde que já saiu da estação. E esse movimento é tão forte que saiu a matéria na Bloomberg que o yuan teve mais negócios do que o dólar na China da sua história. Pela primeira vez na história, a China negociou mais yuan no mercado internacional do que dólares. Essa matéria saiu antes de ontem aqui na Bloomberg. Então, ela coloca esse gráfico e aqui na pontinha já é possível ver como o yuan ganhou relevância. Olha o spread que havia em 2010. Basicamente, o dólar tinha 90% das negociações. O yuan tinha quase nada. E ao longo dos anos, e aqui é possível ver claramente que o yuan foi ganhando força nos trades e o dólar foi perdendo força. Então, não é o movimento de ontem, nem da semana passada, é algo há mais de 10 anos e pela primeira vez há um cruzamento. Yuan é negociado mais do que o próprio dólar na China. Agora, a própria matéria diz que isso não deve-se somente ao comércio exterior, mas sim a negociações de ativos mobiliários ou ações. Ou seja, a China abrindo a sua conta capital, permitindo a chegada de estrangeiros. Eu acho que até ano passado eu já li algumas notícias aqui que ela permitiria investidores estrangeiros negociarem algumas commodities, tanto na bolsa de Dalian, quanto na bolsa de Zhouzhou, quanto na bolsa de Qingdao. Então, ela começa a abrir a sua conta capital para a chegada de estrangeiro, talvez seja um passo mais importante do que o câmbio direto com algum país para o trade de produtos. Então, essa é uma notícia realmente importante e é algo que o trem já saiu da estação e nós vamos ver o fortalecimento do yuan ao longo do tempo.
Indo para a Bolsa de Chicago, trigo hoje subindo 0,16%, pressão no trigo com uma oferta muito boa vindo pela frente, mesmo com condições ruins lá nos Estados Unidos. O acordo do Mar Negro já está no preço, se houver esse cancelamento, né? Até hoje pela manhã houve alguém do governo fazendo algum discurso lá, colocou que a perspectiva do grão não é muito boa, que as partes dos negócios está relacionadas às russas não está sendo cumprida, perspectiva não é boa, situação dos fertilizantes permanece difícil, então ao que tudo indica, o acordo, neste momento, se encaminha para o seu fechamento, mas já está no preço, porque outros países devem conseguir atender a oferta global, né? O Canadá vai ampliar a área, a Austrália está com expectativa de vir uma safra muito boa, condições na Europa, principalmente na França, estão melhores do que o ano passado. A Argentina e Brasil devem implantar daqui a pouquinho, e sem o Laninha, com o sistema do El Niño, que já está basicamente confirmado, a Argentina principalmente deve ter uma produção melhor do que teve nos últimos 3 anos. Então, parte da preocupação com relação à oferta global do cereal acaba saindo de cena. O milho, ele está operando em baixa, mais uma vez em baixa. Até um dos destaques de hoje é que cancelamentos de compras têm causado esse movimento. No início de semana, eu acho que na segunda ou na terça-feira, a China cancelou 327 mil toneladas de milho comprado nos Estados Unidos. Ontem, mais 231 mil toneladas foram canceladas. Então, 500 mil de toneladas foram canceladas pela China nessa temporada. Como o programa de exportação norte-americana já vinha lento, eu já tenho expectativa que eles não vão conseguir cumprir, porque as inspeções semanais estão abaixo do que deveriam ser para concluir até mesmo que já está vendido, talvez por isso que a China também esteja cancelando, haverá um estoque de passagem, um carry-over maior lá no dia 31 de agosto. Se você junta com uma expectativa de produção muito grande, muito acima do ano passado, que foram de 348 milhões de toneladas, se o USDA não der uma de louco, lá ele vai trazer uma produção mais ou menos dentro da realidade, 385 milhões no relatório do dia 12. Agora, se der uma loucura na cabeça dos meninos lá e vier 400 milhões de toneladas, que seria uma produção de 92 milhões de acres vezes 181 bushels por acre, essas cotações possuem poucos fundamentos para uma virada de preços para uma alta. Porque até mesmo em maio agora, que é a sazonalidade de alta, o vencimento maio já foi para o fechamento e as cotações não conseguem subir. Então, se o USDA revisar o programa de exportação para baixo, colocar 385 milhões de toneladas, o Brasil entregando 90, essas cotações nesse vencimento de dezembro, eles vêm abaixo de $5 já em 15 dias. Há uma boa probabilidade disso acontecer. Qual é o problema disso para o Brasil? Vê que na B3, apesar daquele respiro antes de ontem que animou todo o mercado, e nós comentamos aqui que não era para se animar, talvez fosse um gatilho para seguro de baixa, ontem as cotações do Safrinha já caíram 3%, basicamente R$ 63,33. Parece que não tem fundo as cotações do cereal aqui no Brasil. Os prêmios de exportação já estão negativos, já para a entrega agora maio, junho, julho negativo, setembro, outubro estão no 0 a 0. Aí você junta bolsa em queda, prêmio em queda, câmbio em queda, vocês já veem o preço do cereal como que ele está. Então já há praças no Brasil que ontem eu tive indicativos de negócios abaixo de R$ 35 a saca. Ou seja, o prejuízo que até semana passada era de R$ 1.000 por hectare, já foi para R$ 1.400, R$ 1.500 por hectare. Então, é um cenário complicado para o cereal. Indo para a soja, óleo de soja quase no 0 a 0, farelo subindo 0,5% e o grão de soja subindo 0,43%, mas também apresentou quedas aqui ao longo dos últimos dias, né? Demanda fraca, Estados Unidos comprando no Brasil devido aos prêmios de exportação. E nós vemos alguns comentários, antes de eu comentar do boi,
porque o boi também tem caído bastante aqui no Brasil, né? Nós vemos o vencimento maio a 262, o vencimento junho a 262,80, queda de 2% ontem, e o outubro, que vai passar a ser o vencimento mais líquido aqui, que é a entrada do boi das águas, R$ 276 arroba, 0,95, porque é muita oferta nesse momento também, né? Descarte de fêmeas, frigoríficos com escalas alongadas, mercado de atacado segue um pouquinho lento. A boa notícia para o pecuarista é que a margem melhorou. Então, a gente tinha aqueles preços de R$300 a arroba, casaca de milho ao 90 a 100 reais, agora a arroba caiu para 262, mas o milho derreteu, né? Milho a 35, lá no MS, 40, no MT, R$40 no MS, ele dá uma margem melhor para o pecuarista. Então, como diz o meu amigo João Seba, vamos abrir a capa do zóio, a capa do olho aí, porque a queda de preços no insumo pode ser uma oportunidade. Falando da gestão de risco que eu prometi para vocês, esse daqui são os prêmios hoje, eles fecharam no estável. Quando eu coloco aquela curva de sazonalidade de prêmios, e aqui, cadê sazonalidade de prêmios? Nós vemos esse fator aqui. Ou seja, desde janeiro, que estava positivo, o prêmio começou a derreter. E aí você vê muitos comentários na internet, e me desculpem a expressão, mas de quem não tem a mínima noção de como que comercializa commodities, dando recomendação que não é para vender, que você comprando um seguro de baixa na bolsa, você está protegido. Só a queda deste indicador aqui, este indicador tirou mais de R$25 por saca. Mais de R$25. Se você tivesse feito o seguro na Bolsa de Chicago para vender agora, talvez você tivesse recuperado uns R$2, R$3 por saca, porque a bolsa caiu pouco. Agora, o prêmio caiu bastante. Então, quando você faz a gestão de risco ou a comercialização definido pelo histórico do prêmio, você sabe se vale a pena fazer seguro ou não. Então, sempre alerto, cuidado com essas recomendações de se vale a pena fazer seguro, porque nem a todo momento você faz seguro de preços. Aqui não era seguro, aqui era venda. E no milho é o que nós estávamos falando há quanto tempo no programa. Eu até desconsidero alguns xingamentos e ofensa que aparecem às vezes, mas olha aqui, prêmio 40 abaixo em julho. Ou seja, você vai pegar a Bolsa de Chicago agora para julho, setembro, tira 40 pontos. O preço do milho que você vai comercializar já está abaixo de 500 centavos de dólar por bushel. E se você tivesse feito seguro aqui, não teria resolvido nada, porque o que caiu foi o prêmio. Então, vamos dar uma olhadinha no prêmio. Outro alerta para eu encerrar o programa é com relação às relações de trocas com os fertilizantes, que o negócio já começa a piorar. Estados Unidos está comprando fertilizantes, principalmente nitrogenados, soja com potássio já subiu para mais de 16 sacas e meia por tonelada, milho aqui ó, já subiu para mais de 25 sacas por tonelada de ureia, o fósforo aqui também já teve uma piora nas relações de troca, então vamos tomar cuidado. Porque daqui a pouco a gente quer esperar o fertilizante cair, a saca subir e vai dar o inverso. A Yara mesmo anunciou uma queda, uma redução de quase 50% na produção de fertilizante nitrogenado lá na Europa, devido à queda dos preços. Então, a amônia redução na produção. Além disso, as empresas começam a reduzir os preços alvos das ações de empresas de fertilizantes. Eu lembro que alguém comentou que as empresas teriam um ano positivo, eu falei que não, que seria difícil ter um ano positivo pelo que estava se desenhando, e nesse momento, ó, empresas de fertilizantes, Mizuho corta preço-alvo de 54 para a Mosaic, Yara teve redução de preço também, CF Indústrias também corta meta de preços de ações. Então, é isso, o mercado ele dá muitos sinais para nós, commodity é fundamento. Então fica mais fácil de entender. Ok, então algum amigo pode me indicar algum site de análise do mercado bovino? Rapaz, segue o João Seba lá no Instagram, Dionísio, que você vai ter informação. Tem alguma recomendação de livro sobre hedging commodities? Não tem, Jefferson, infelizmente não tem realmente. Então,
Isso aí, pessoal, pelo horário, encerramos o primeira hora do Agro de hoje. Fica com o pré-market na BMC News agora e eu volto na terça-feira, porque segunda-feira, Dia Internacional do Trabalho. Todos tenham um ótimo fim de semana e um ótimo feriado. Tchau.